Meus amados irmãos, mais uma vez, vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e sentirmos a presença de Deus em cada um de nós. E podemos, primeiramente, agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Como é bom e agradável estarmos aqui para falar da palavra de Deus. Mesmo sendo cada um na sua casa, em razão desta pandemia, não é verdade? Nesses tempos tão difíceis que estamos atravessando atualmente. Mas Deus se agrada muito de tudo isso, apesar de todas as dificuldades, porque estamos juntos na sua obra, e todos no mesmo objetivo, Senhor, para levar a tua palavra aos quatro cantos do mundo. Deus amado e todo-poderoso, abençoe essa bancada e as suas famílias aqui representadas. Abençoe, ó Deus Pai, todos os nossos ouvintes, estes que reservam este tempo para ouvir a tua palavra neste programa. Palavra que nos ilumina, que nos sustenta todos os dias. Abençoe, ó Deus, todos os pastores da nossa igreja, toda a família pastoral, todos os nossos irmãos que aqui congregam. Nos direcione, ó Espírito Santo de Deus. Que as nossas bocas, Senhor, saiam palavras que venham somente a edificar vidas, as de perto e as mais distantes. Obrigado, Senhor, por tudo que fazes por nós, ó Deus. E tudo que ainda haverá de fazer. Obrigado por nos sustentar até aqui. E é assim que nós oramos e agradecemos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. É isso daí, meus irmãos. Boa noite a todos, certo? Meus amados irmãos em Cristo, vocês que estão aí nas suas casas, ouvindo a programação, é com imenso prazer e muita alegria que estamos aqui no programa Conectados de hoje, né? Dia 1º de outubro de 2020. E agora são precisamente 20 horas e 5 minutos, certo? E quero apresentar aqui a vocês esta bancada abençoada do programa de hoje. Bom, vamos lá. Eu sou o José Eduardo e comigo estão aqui o pastor Diego Balardim e a nossa querida irmã Lucilene, certo? O Leandro está lá no computador, né? E todos nós aqui para levar a palavra de Deus até você, para sua família e a todos que nos assistem. Ok? E você, nosso ouvinte do programa Conectados de hoje, você pode participar desse programa nos enviando mensagem de texto, mas só mensagem de texto, hein? Presta atenção. Através do nosso Facebook, do YouTube e também do WhatsApp da nossa igreja. E o nosso número do WhatsApp, o senhor pode falar para a gente, pastor? Com toda certeza, Zé. Graça e paz a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo, a todos que estão fazendo parte dessa bancada, você, Zé, a Lu, que está aí conosco, e que possa ser um tempo precioso em nossas vidas. Mas, falando do número que você assim me solicitou, o número para que você possa mandar uma mensagem de texto, como o Zé falou, e eu reforço mais uma vez, é o 19 99464 3100. Eu vou repetir, 19 99464 3100. Envie a sua mensagem, participe, faça parte você também dessa programação. Verdade, está aí, está falado, né? Participem da programação, sim. Meus irmãos, Jesus é o caminho perfeito para uma nova vida. Ele nos chamou para um novo propósito. Morreu em nosso lugar,
para que fôssemos comprados por alto preço. Com Jesus, todo mundo recebeu a salvação e a graça de ser chamado filho. Somente alguém santo poderia pagar essa dívida. Apenas Jesus e seu plano perfeito, que morreu para que todos pudessem viver. E o tema do Conectados de hoje é Jesus, o plano perfeito. Ok? Vamos lá. Ô Lu, você poderia começar a fazer as perguntas? Com certeza, irmão Zé. Graça e paz, igreja. A gente vai partir agora para as perguntas. E eu pergunto ao pastor Diego. Pastor Diego, o que é a salvação? Amém, Lu. Graça e paz a você também. A palavra salvação tem a sua origem no sentido grego, que significa soteria, ou soterologia, estudo da salvação. Ou seja, sotero, salvação, logia, estudo da salvação. Transmitindo a ideia do quê? De cura, de redenção e resgate. Assim como o tema que o Luiz Zé Eduardo acabou de ministrar para nós, o quê? O que Cristo fez por cada um de nós. Porque nós éramos pecadores, a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto também, mas somente Cristo assim pudera fazer. Mas também tem uma raiz no latim, que significa salvare, que significa também de salus, ou seja, que significa de ajuda ou saúde. Então a salvação é, em poucas palavras, transmitindo a ideia de cura, porque nós estávamos desarregados, estávamos abandonados, ou algumas outras versões estávamos condenados, e Cristo assim trouxe para nós a redenção e a remissão dos nossos pecados. Amém, glória a Deus. Alguma ressalva aí, Lu? Quer acrescentar alguma coisa? Não. E você quer falar alguma coisa? Não, então vamos lá para a segunda pergunta do programa de hoje, né? E eu vou fazer essa pergunta para a Lu, certo? Por que o ser humano precisa de salvação? Espera só um minutinho. Pois não, vai, filho. Que a minha câmera moveu aqui, aí saiu fora do foco. Então, em Romanos 3, do 23 ao 24, diz assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o ser humano precisa de salvação, porque sem a salvação estávamos condenados, estávamos julgados e seríamos lançados no fogo do inferno. Por isso, o ser humano precisa de salvação, que a gente encontra em Cristo Jesus. Em Isaías 9, no versículo 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região das sombras da morte, resplandeceu-lhes a luz. Diz que a gente andava em trevas. E a gente, em Isaías 53 também fala da condição que a gente vivia sem a salvação. Diz: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Aí tem uma parte muito linda, que fala em Isaías 9 também, no versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Precisamos de salvação, porque sem salvação ninguém vai ver a Deus, ninguém vai para o céu. Estamos todos nós condenados ao inferno. Verdade. Quantos seres humanos estão aí à mercê das coisas e não lembra que precisa de uma salvação, né? Não é verdade? Passam por tudo que tem que passar, não vê o apoio de Deus, a ajuda de Deus, não está nem aí para uma vida cristã. Então, um ser humano desse, eu acredito que talvez não sabe nem o que é salvação. Para ele não existe isso. Né, pastor?
Pode falar, Lu. Talvez, não que ele não saiba o que é salvação, talvez ele não entenda que precise da salvação. Por isso que, é como diz, né, o pecado é agradável, aquilo que nos atrai, é onde o diabo pega a gente, é naquilo que o nosso coração deseja, que a nossa carne deseja, é onde o inimigo pega a gente. Então, se a pessoa vive pela carne, ela não vai entender que ela precisa de salvação, que aquilo que ela está fazendo está afastando ela de Deus. Porque a palavra de Deus diz, o pecado afasta o homem de Deus. Se eu estou em pecado, se eu vivo uma vida de pecado, eu estou longe de Deus. Então, só através do Espírito Santo mesmo, para essa pessoa entender que ela precisa de salvação. Talvez ela saiba, sim, o que é salvação. Porém, ela não possa não entender ou não se importar que precise de salvação. A mesma coisa é a gente, né? Vamos dizer, no caso. Eu quero ser salvo, logicamente. Eu acho que todos aqui querem ser salvos. Mas, vamos dizer, uma pessoa que você gosta tanto, uma pessoa querida, não é um desejo para você que ela também seja salva? Se ela estivesse nos caminhos de Deus, e você deseja a salvação para ela, mas muitos não entendem isso, né, pastor? Verdade, Zé. Até porque a Luz citou duas passagens das quais eu também tinha listado aqui na minha cola, vamos dizer assim, né? Mas eu vou citar uma que é muito importante para nós entendermos, que está lá em Romanos também, mas no capítulo 6, versículo 23, que diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom gratuito em Cristo Jesus. Então, para a gente entender a salvação em si, né, juntando as duas perguntas A1 e A2, no início de tudo, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, bem no tempo, né? Vamos dizer assim. Onde Deus criou as coisas perfeitamente. Mas o homem, pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, né? Como a própria palavra nos ensina, ele caiu. Gênesis 3, já estou lá em Gênesis 3, né? Não poderia fazer o que fez, mas enfim, fez. Aí vai o versículo que a Lucilene leu para nós aí, que lá. Mas eu vou ficar só no 3:23, que diz assim, que todos pecaram e carecem, ou destituídos, até essa palavra destituídos é até muito mais importante do que carecer, né? Porque carecer é a falta de algo, agora destituído é ser separado. É completamente diferente da glória de Deus. Então, a gente entende que aquele 6:23 que eu citei, e com esse que a Lucilene citou para nós agora há pouco, o quê? Que a morte foi imposta pelo pecado. E uma barreira também que separa o homem de Deus. E havia essa barreira e houve, né? E se nós formos caminhar pela história bíblica, como que o homem se relacionava com Deus depois? Oferecendo ofertas de sacrifício, para que o sacrifício fosse a expiação para o pecado. Só que a gente sabe, depois vai em Malaquias, que o homem, né, a humanidade, começou a relaxar de novo, oferecendo a Deus o quê? O manco, o manchado, né? Ou seja, oferecer a sobra para Deus. Mas graças a Deus, como está escrito em Isaías 9:2 ou 9:6, né? Onde a Lucilene diz que nós andávamos o quê? Em trevas. Porque mesmo com esse sacrifício, o povo não respeitava. Pensa, né? Tinha aquele programinha que não era da nossa época, mas diz assim, realiza. Deus assim fala, mas peraí. Né? Até às vezes, depois o próprio Deus fala assim, mas em quem me roubais? Aí é Miqueias, né? Nos Malaquias, nos dízimos, nas ofertas. Quer dizer, o povo já está começando a deturpar. E aí entre o final do Antigo Testamento, em Malaquias, até Mateus, quantos anos se passam? 400 anos de profundo silêncio, que é o versículo que a Lucilene leu para nós aí, e vou repetir, né? Que Isaías 9:2 diz assim, o povo que andava em trevas, andava completamente 400 anos que Deus silenciou. Não falava, o povo podia chorar, podia fazer o que for, que Deus não respondia. Mas, e essa passagem que a Lucilene também fala, né, que disse para nós, é uma declaração do próprio João Batista, que ele fala, depois ele continua, né? Viu que uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu o quê? Cristo, ou seja, Cristo foi estabelecido por salvação para todos os povos. Porque uma coisa que a gente tem que focar também é que alguns grupos,
né, que a gente sabe, algumas grupos religiosos, vamos dizer assim, entendem que a salvação é somente para um grupo. Ah, não, veio somente para esse. Não, a salvação é para todos. Mas todos que? Aqueles que se arrependem e que querem passar a viver com ele. Não é? Porque tem um famoso ditado que até ontem citei no culto, né? Claro que a mensagem não foi essa, mas enfim, envolvido por tudo que a gente está vivendo e por tudo que a gente ensina, prega, enfim, e discipula, tudo mais, que tem aquele famoso ditado, que todos são filhos de Deus. Não é bem assim a coisa, não. Somente aquele que aceita, ou, como a Lucilene falou várias vezes, isso sempre, né, vem à minha mente, ao meu coração, que Jesus dá o privilégio para nós participarmos da sua vida. Ele faz o convite. Agora, compete a nós escolhermos ele ou não. Verdade. Agora é a sua vez, irmão Zé. Opa! A salvação é um dom de Deus? Olha, eu acho que a salvação também é uma recompensa que recebemos de Deus. Por tudo de bem que a gente faz aqui na Terra, eu acredito. Por meio da fé em Cristo e no que Cristo fez por nós. A salvação é um dom de Deus, sim. Certo? Nessa vida a gente tem que viver para Cristo, para poder participar dessa recompensa, né? Dessa recompensa que vamos ter lá, que nós vamos ter o nosso galardão. Então, a salvação é um dom de Deus, sim. É um dom de Deus que Ele dá para todos, que nem o pastor falou, que todos têm direito à salvação, né? Todos serão salvos, mas aqueles que andem no caminho do Senhor, né? E que faz tudo que é lícito, que segue as leis de Deus, esse sim vai ter a recompensa nos céus. Mas eu acho que a salvação é um dom muito grande de Deus. Né, pastor? Com certeza, Zé. Até porque a gente, para entender a palavra, o que é dom, né? Às vezes as pessoas confundem muito algo que é dom e talento. Mas a palavra dom vem do latim, que significa dádiva, presente. E um texto muito clássico, que talvez a Lucilene pode até ter listado na sua rotina de estudos, não cola, né? Deixa eu consertar agora. Que está escrito lá em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, que diz assim: pois vós, ou vocês, são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, ou de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Muito que bem. Então, o apóstolo Paulo ensinando aos Efésios e nos ensinando nessa noite, a todos que nos estão assistindo e nos ouvindo, ele diz assim, que nós somos salvos, mas pela graça. Ou seja, então, é algo que Deus nos dá gratuitamente. Nós temos que entender também que essa graça custou o preço de deixa eu mudar de mão, de uma vida. Na verdade, do filho, né, legítimo do Senhor. E isso as pessoas, de graça mesmo, porque a gente fala, né, tudo que é de graça a gente não valoriza. Também outro ditado popular que a gente conhece e conhece sabiamente aí. Mas ele diz assim, ó, por meio de vocês, isso não vem de vocês, porque se viesse do próprio homem, pensando com todas essas banalidades que ocorreram durante a história, e não vou me atentar a isso, mas todos nós sabemos o que acontece, o ser humano não iria valorizar. Digo o ser humano, o homem espiritual agora, tá? Aquele que reconhece os benefícios da salvação, não o homem natural, porque o homem natural, uma vez salvo, sempre salvo, e não é por aí, né? Não é assim, porque a palavra também nos ensina, né? Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, Deus dá o presente. A mesma coisa, eu também citei no culto de ontem, que, vamos supor, um pai dá um carro para o filho. Pode ser um carro zero, se ele tem condições, pode ser, né, um seminovo, pode ser um Poisé, enfim, sei lá. Mas a responsabilidade de manter o carro de quem é? Do pai? Não, o pai já deu a parte dele. Agora, né? Então a manutenção do carro, trocar um pneu, trocar óleo, essas coisas,
Compete ao novo motorista. Mesma coisa a nós. Deus deu a salvação por meio de Cristo, pela graça, mas que custou uma vida, custou muito caro, né? Todo o sangue de Jesus e tudo mais, mas que nós temos que valorizar e caminharmos e perseverarmos até o fim. E também, e continua o versículo, não por obras, porque alguns acham que pelas obras serão salvos, mas não é. E o próprio versículo diz, para que ninguém se glorie, porque toda honra e toda glória somente a Deus, porque o homem que se gloria em si mesmo, a própria palavra nos ensina que é vanglória, ou seja, uma glória vã, inexistente. E para concluir, rapidamente, no momento que nos arrependemos, deixamos os pecados, aceitamos os benefícios e vivemos para Ele. Porque se a gente ficar, né, como a gente sempre fala, né, e muitos, até estou lendo aquele livro, porque ainda tarde, O Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill, cuja primeira edição não é da nossa época, viu, Lu? Acho que já é do Zé Eduardo, lá de 1959. Zé Eduardo já era vivo? Tô brincando, Zé. Ó, amiguinho, tô brincando. Né? Só pra gente descontrair. Já naquela época, muitas pessoas, na década de 50, finalzinho de 50, de 60, ou seja, eu tô falando de algo de 60 anos atrás, as pessoas levavam as coisas de qualquer jeito. E não é bem assim, né? Ele falava assim, não adianta você estar com roupa de cristão somente nos dias que tem culto da igreja. Ou seja, por exemplo, no nosso caso, culto de quarta, eventualmente um sábado por mês, domingo de manhã e domingo à noite. Não, a gente tem que ser cristão todos os dias. Porque você, né, que vantagem levou, vamos dizer assim, né? Que se você aceitou ele, mas e o procedimento? O que mudou? A gente vai chegar lá também, mas só estou dando uma pequena introdução, né? Então, tem que entender todos esses procedimentos aí. E só para terminar mesmo, agora eu termino, que vocês sabem que eu sou professor também da classe de batismo. E eu sempre falo para os batizandos lá, né? Para os candidatos ao batismo. Falo assim, ó, o batismo é algo muito e muito sério. Não é só chegar, né? Que nem baita calorão como hoje, por exemplo, tomar um banho de batistério, se é assim que eu posso dizer, né? E depois sair de lá e, beleza, tô salvo, tô limpo dos meus pecados, amém. Não é bem por aí, não. É algo muito sério. Até porque a gente fala, né? Na cerimônia do batismo, mediante a sua pública declaração de fé. Ou seja, você ouve uma declaração de fé pública. Ou seja, todas as pessoas que estavam presentes naquele culto, ou às vezes numa chácara, enfim, aonde foi o batismo em si, são testemunhas da sua declaração. Além do mais, o Senhor, que sabe todas as coisas. Mas eu falo no plano humano, né? Se é assim que eu posso dizer também. Em que são testemunhas. Então, peraí, eu declarei que você declarou que ele é seu Senhor e Salvador. E agora, fião, tá com você. O compromisso está com você. E aí? Vai dar continuidade? Não vai? Então, compete a você. Porque se fala assim, né? Que outro grupo religioso também diz, uma vez salvo, sempre salvo. Mas não é assim. E nunca será. A salvação é uma busca e uma transformação constante na vida da gente. Muito bem. Eu tinha marcado Efésios 2. Eu tinha marcado também. Mas também tem Romanos 10, que também cabem muito bem nessa pergunta. 9 e 10. Eu marquei aqui. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. A salvação é um dom de Deus. Você vê que o apóstolo Paulo... E é pela graça. Mas, pode concluir. se com a tua boca creres, no teu coração, se com a tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus é o Filho de Deus. E entender, né, só para completar dentro dessa passagem maravilhosa que Paulo escreve, até, enfim, seria até, vamos dizer assim, meio redundante, que todos vocês sabem que eu gosto muito do apóstolo Paulo e cito muito, né, nas nossas programações, nas pregações, enfim. Paulo diz que só com a tua boca confessares, ou seja, o que isso representa? A certeza. Né? Uma declaração, como você falou, contundente, contumaz, né? Melhor dizendo. E com o coração, ou seja, o coração, biblicamente falando, o que é? A raiz da vida humana. Então, além de você ter que ter a convicção, a certeza
Você tem que ter o compromisso. Por isso que eu falo do coração. Porque às vezes você declarou, mas somente palavras assim para os outros ouvirem. Ou às vezes, né, para uma declaração qualquer, como por exemplo, né, uma declaração política, né, vamos dizer, um político, eu prometo fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente sabe que depois chega 1º de janeiro, o camarada, o político, declarou tudo aquilo lá e, mas eu falei isso? Mas como assim, né? Mas é assim. Mas que passagem maravilhosa, Lu. Tinha esquecido dessa daí. Amém. Então eu deixo para vocês aqui, meus irmãos, uma coisa, né? Se é dom de Deus, é de graça. Então, faça-se por merecer a salvação. Certo? Então vamos lá, gente. É isso daí. Querido e abençoado programa dessa noite. Antes de nós darmos continuidade ao roteiro, eu quero fazer menção de algumas participações do nosso querido irmão Valdemir Santos, da Luciana Alves, da Simone Calvila, da Silvana Espírito Santo, da Márcia Regina, da Luciana Santos, que está lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, da Maria Joana Freitas, da Nelma, da Sandra e do irmão Elcio Oliveira. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos. E muito obrigado pela participação de todos vocês. Sabe que é um prazer imenso ter-vos na nossa programação e que vocês possam ter sido completamente abastecidos da presença do Senhor e que seja um tempo maravilhoso também em suas vidas. Quero também fazer alguns avisos, né? Dar alguns avisos, melhor dizendo. Se você está passando por aqui, pelo nosso canal nessa noite, está nos assistindo e ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever no nosso canal, para que você possa participar de todas as nossas programações. Temos também a nossa sala de oração às 16 horas ou às 17 horas. Temos nossos conectados às quintas. No sábado pela manhã, temos as aulas do Ministério Infantil, aulas abençoadoras, enriquecedoras para a vida das nossas crianças e também para os pais delas. E também, no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, o nosso culto matinal, e às 18h30, o nosso culto de louvor e adoração. E depois nós recebemos a aula gravada do livro de Gênesis, do pastor Vinícius Couto, um tempo precioso e de aprendizado. Então, eu te convido mais uma vez, se você está passando por aqui e não se inscreveu, faço menção que você se inscreva e possa participar também desse período tão abençoado e tão maravilhoso. E quero reforçar, se você ainda não enviou a sua mensagem de texto para nós, enviando a sua pergunta, enviando algum questionamento, alguma coisa assim, ou você queira participar, eu te convido. O nosso WhatsApp é 19 99464 3100. Eu vou repetir, 19 99464 3100. Envie sua mensagem de texto que nós faremos aqui ao vivo, meu irmão, para que você possa tirar toda a sua dúvida, se assim você tiver. Bom, farei a quarta pergunta agora. Me cabe fazer essa pergunta. Vamos lá. A quarta pergunta é uma pergunta muito interessante que eu farei para você, Lu. Então presta atenção aí, por favor. Ela diz assim: que mudança será operada por Deus na vida de quem crê em Jesus? Que mudança. Bom, primeiramente, não basta só crer, né? Só acreditar, porque acreditar, a gente sabe que até aquele lá acredita e treme, né? Conhece, sabe quem Jesus é e treme. Mas a palavra de Deus, em 2 Coríntios 5,17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo novo se fez. Somos nova criatura, renascidos. Na verdade, a gente, o nosso velho homem é morto. Na hora que a gente entrega a nossa vida a Deus, o nosso velho homem é morto, e renascemos para Deus. Eu marquei um texto aqui, peraí. Efésios 4. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo? Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revesti do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Eu marquei até aqui, mas o texto segue. Então, o que acontece com a gente quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, quando a gente realmente se converte, é uma transformação de vida, é uma mudança de mente. Eu acho que qual que é a passagem que fala não vos conformeis com este século, mas transformar, como é que fala? Eu esqueço. Romanos 12, 1 e 2. Fala aí, pastor. Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimentais então, o velho homem, perfeita e agradável vontade de Deus. Desculpa. Isso. O velho homem tem que morrer. Porque se a gente crer, somente crer, não vai resolver. A gente precisa crer, viver. E deixar as nossas vontades de lado e viver pelo Espírito, porque se a gente viver pela carne, a gente vai satisfazer a vontade da nossa carne, isso não agrada a Deus, porque quem vive pela carne não é de Deus, quem vive pelo Espírito é de Deus. Então, a transformação vem não só de você crer, porque crer até os demônios creem, mas de você viver Jesus, de você deixar o Espírito Santo transformar a sua vida, transformar os seus pensamentos. Se você mentia, não mente mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você adultera, não adultere mais. Então, é uma transformação de vida. É uma nova criatura em Cristo Jesus. O que vai acontecer com a gente é isso. Mas não basta crer. Tem que crer e praticar. Colocar em prática e se deixar ser moldado pelo Espírito Santo. Quer falar, Zé? Quero falar sim. Por favor. Depois eu vou complementar também. Olha, então, vou deixar uma coisa aqui, ó, bacana. Para ver a mudança que Deus vai fazer na vida daquele que crê, eu acho que basta a gente olhar para trás e ver o que a gente era, não é verdade? Ver o que a gente era. Porque quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que mudança magnífica que ele fez na nossa, não é verdade? Então é isso, aquele que crê, Deus faz a mudança mesmo, ele vai operar na sua vida, vai fazer mudança mesmo. Certo, pastor? Perfeitamente. Só vou complementar um pouquinho, né, dentro da introdução, né, que vocês fizeram, assim, da explanação também que vocês fizeram. Primeiramente, a gente tem que entender que Deus nunca abandonou o homem. Né? De forma alguma. A gente voltou, né? No bloco anterior, eu citei bem rapidamente, né? Mas Deus nunca abandonou o homem e Deus sempre propõe ao homem a sua redenção, né? O seu reconciliamento, né? Para com o Pai, né? Ou seja, a reconciliação. Mas então aí tem que partir da iniciativa do homem. E aí nós entendemos que essa iniciativa, o que é? O arrependimento. O que é arrependimento? É a confissão e abandono de todos os pecados. Mas quem testifica, ou seja, quem trabalha através de nós? O Espírito Santo. E é uma decisão nossa, né? Deus não vai decidir isso por nós. Nós, assim, temos o que fazer. E quando, assim, nós nos arrependemos, aí acontecem 3 coisinhas importantes que nós, né, entendemos na Igreja do Nazareno, na doutrina da Igreja do Nazareno, que é a primeira obra da graça. Ou seja, nós somos justificados, regenerados e adotados. O que é justificação? Né? É o ato de Deus onde ele concede pleno perdão de todos os pecados, como você falou agora há pouco, Zé, dos pecados passados conhecidos. E como a Lucilene também disse, se aquele que roubava, não roube mais, se aquele que se prostituía, não prostitui mais, aquele que adulterava e assim sucessivamente. Então ele é justificado. Aquilo que ele fez, ele está perdoado. Mas ele também é regenerado. Em um texto clássico também, gosto de João 3,3, mas nessa noite especificamente eu peguei, onde o Silene citou rapidamente também, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo,
Então não basta crer, tem que estar nele, né? Como a Lucilene bem frisou para nós agora, né? Nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, nós nascemos de novo. Nós passamos de ser criatura para ser filhos de Deus. E também, como está lá em João 1,12, 1:11 e 12, né? Que ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, ele deu a condição, deu a dádiva, deu uma versão que eu gosto também, que deu o poder de serem chamados filhos de Deus. E é por isso que eu disse no primeiro bloco que não são todos os filhos de Deus, embora a salvação seja para todos, mas somente aquele que se arrepende e confessa e quer viver com ele, até porque, né, a palavra nos ensina também, a Lucilene lembrou a Tiago, né, que até os demônios creem, mas eles temem, mas não vivem, né? Pera, deixa eu tocar de mão de novo. Eles não vivem com Deus, eles sabem que existe um Deus. Mas eu peguei uma frase muito, até estava comentando com o Leandro dos bastidores aqui, de C.S. Lewis, uma frase fantástica, que resume tudo isso que eu falei, né? C.S. Lewis, se você não conhece, que você está nos assistindo aí, foi um teólogo batista, escritor de tantos livros, dentre os quais das Crônicas de Nárnia, né? Um cristão. E ele disse assim, presta atenção, o Filho de Deus se tornou homem, para que o homem se torne filho de Deus. Olha, eu confesso que eu fiquei assim, deu uma balança, Geraldo, mas é uma frase muito emblemática. Então, eu vou até repetir, o Filho de Deus se tornou homem, para que o homem se torne filho de Deus. Que Deus maravilhoso que eu e você, ou que vocês estão nos assistindo, temos. Louvado e engrandecido seja o nome dele. Amém. Amém. Agora dando sequência aqui, eu vou fazer uma pergunta para o pastor Diego. Não importa a condição social, moral ou comportamental, o plano de salvação ainda é possível a todos, pastor? Olha, Zé, que pergunta maravilhosa, hein? Porque alguns às vezes acham, né, que depende da condição social, depende do dinheiro, vamos dizer assim, mas Jesus não vê nada disso. E eu separei uma passagem clássica também, que eu citei ontem até antes de ministrar a oração intercessória na igreja, que está escrito lá em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, que diz assim, Jesus falando, né? Todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Olha que bênção, que dádiva, que dom, que presente, como você quiser chamar. Olha, mas parte do que? Da iniciativa do homem, né? Então, tudo o que o Pai me der. Então, Deus está disposto a dar toda a raça humana, vamos dizer assim, né? Mas esse que der, ele tem que vir a Cristo. Não adianta, como você falou, né? Como a gente citou agora há pouco também. Não adianta você só aceitar, mas você não quer se entregar a ele. Quantas pessoas que nós conhecemos, infelizmente, que às vezes estão na igreja há muito tempo, mas somente na igreja. Então, é fundamental chegarmos a ele e mantermos esse relacionamento. Porque a cruz, né? A gente sabe lá as duas traves, né? Uma liga nós a Deus, que é a horizontal, e a vertical. E a horizontal iguala todos nós. Ou seja, não é um mais bonito, um mais feio, vamos dizer assim, um que tem mais dinheiro, outro que tem menos dinheiro. Não. Ele veio para todos. Todos. Então, quão bom é, até também completando o que você falou, Zé, na pergunta anterior, quão bom é nós vemos assim, nossa Deus, como diz o texto que a Lucilene leu, e eu li depois também, né, Isaías 9:2, que nós estávamos nas trevas, porque hoje a gente enxerga, né, quanto mais na luz que a gente caminhar, mais ele vai estar com a gente, como ele mesmo diz, né? João 8:31, aquele que está comigo, né, está caminhando na luz, Jesus fala. E a gente vê assim, quão difícil nós éramos em comportamento, em atitudes, né, em reações e ações. Eu não vou perdoar. Não vou fazer. Não. Mas quando a gente entra na presença dele,
Volta ao versículo Romanos 12, 1 e 2. Nós somos o quê? Transformados. Essa transformação é contínua. Mas, aí eu reforço também o que é a segunda obra da graça, que é a inteira santificação. Ou seja, a partir que nós nos arrependemos, nós passamos pela justificação, regeneração e adoção, que eu falei agora há pouco, mas nós somos o quê? Inteiramente santificados. Ou seja, nós vivemos uma vida sem pecado. Porque o próprio Deus nos ensina, né? Sede santos, 1 Pedro 1:18. Como eu sou santo. Ou seja, nós vivemos para Ele, integralmente, indistintamente. Então, onde formos, temos que levar a palavra dele através das nossas vidas. E as pessoas reconhecerem de fato, de verdade. Verdade. Como a gente estava falando, né? Romanos 3, pois todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Não foi só uns que pecaram, foram todos. Todos foram destituídos da glória de Deus. Também tem uma passagem em Apocalipse que fala que Deus olhou para a terra e não achou nenhum justo, ninguém que fosse digno. Então, não importa a razão social, não importa classe social, não importa cor, não importa nada. Eu acho uma coisa que eu acho totalmente ridícula esse negócio de racismo, porque todos fomos criados pelo mesmo Deus e todos temos a salvação à disposição, e aquele que crê, aquele que aceitar, que crê em Jesus, não importa quem seja, da onde seja, o que fez lá atrás, o que deixou, não importa. A salvação está aí para todos, porque Romanos 10 diz: se com a tua boca creres, confessares, eu fico trocando as palavras, confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Né? Se você confessar com a tua boca e crer no seu coração e viver a partir daí também, né? Não é só confessar e crer, é viver a transformação diária do Espírito Santo na tua vida, é você falar não pro pecado. A gente vai ter fraquezas, vai acontecer com a gente, vai acontecer com todo mundo, porque somos seres humanos, né? É uma desculpa esfarrapada, porém é uma verdade. Somos seres humanos. Então, a gente está sujeito a cair, mas o importante é não permanecer no erro. Então, se a gente crer e confessar com a nossa boca e viver, independente de quem sejamos, de quem fomos, o que fizemos, a salvação está para nós. Então, a salvação está aí para todos aqueles que crerem. Uma coisa importante para a gente destacar também, Lucilene e Zé Eduardo, que a gente, como tem esse convite nesse versículo que eu citei, mas não é ficar do mesmo jeito. Porque há pessoas que nós conhecemos através das mídias aí, que eu não vou citá-las, né, por respeito e amor a todos que estão nos assistindo e até a todos vocês aí, mas muitos dizem assim: Deus tem que me amar do jeito que eu sou. Trocar de mão de novo. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Porque, lá Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, então se eu fui conduzido, se eu cheguei a Cristo, eu tenho que permitir que Ele me transforme. Ele vai fazer, claro. E saber também diferenciar do que é um pecado ou uma falha, né? Por exemplo, uma falha. A nossa programação começa às 20 horas. Né? Vai que um dia, graças a Deus, né, tá dando tudo certo, vai que um dia, né, não estou profetizando nada disso, mas enfim, vai que um dia a programação começa 2 minutos atrasado. A gente pecou? Não. Foi uma falha. Ou às vezes, né, eu moro um pouco longe da igreja, todos vocês sabem, o Leandro também mora e tal, né, a gente às vezes demora um pouquinho para chegar. Ai, nossa, os irmãos não estão em pecado, está começando tarde o programa. Não, isso é uma falha, claro, decorrente da queda, sim, mas não é uma constante. Né? A gente tem que entender isso, é a falha, e o pecado não. O pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Ou seja, se você fez e você sabe que você não pode fazer, então você transgrediu uma lei voluntária. Mas graças a Deus, né? Como diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, né? Que aquele que é de Cristo não peca. Então a gente tem que entender isso aí, porque senão as pessoas falam, então, beleza, eu aceitei, voltei ao pecado. Não, e outro, por exemplo, né, aquele que bebia, como a palavra nos ensina, não bebe mais. Mas às vezes, por exemplo, ele bebeu por 30 anos, ou fumou por 40 anos. A gente sabe que é um processo difícil, tal, mas a pessoa tem que buscar, se consagrar, orar, chorar, jejuar,
clamar, enfim, orar e tudo isso, fazer a parte dele, porque Cristo sempre vai fazer. O Espírito Santo também, o Senhor também irá fazer. Mas a gente tem que querer. Por isso que Jesus, né? Todo aquilo que o Pai me der. Agora, alguns falam assim, não. Alguns até colocam isso como versículo, eu não poderia deixar passar também, que diz assim, que está escrito na Bíblia que venha como você está. Onde tem esse versículo aí? Eu não achei ainda. Né? Se você achou aí, que você está me assistindo, quiser mandar para mim aqui, não existe esse versículo. Né? Venha como está. Não. O que está escrito lá em Mateus 11, 28 e 29, que diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu, diz o Senhor, vos aliviarei. Não é vem como está. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque tem muitas, né? A gente tem que prestar atenção, por isso que é bom, né? Se você que está nos assistindo aí, nos ouvindo, lê a palavra, irmão. Né? Lê a palavra, se alimenta dela, entenda, marca, né? Como a gente sempre fala, marca alguns trechos da palavra que mais chama a tua atenção, e a palavra sempre vai se renovar, vai falar contigo, e outra, que né? A Luciana Santos diz, que todos conhecem assim, porque o povo perece pela falta de conhecimentos, Oséias 9:6, mas não sabe a continuidade, aí, na continuação do versículo, e eu termino aqui, né? Só dando um pequeno comentário, né? Um teaser aí. Mas por que as pessoas perecem pela falta de conhecimento? Pela falta de sacerdotes que ensinem corretamente a palavra do Senhor. Então, nesse viés aí, tem dois culpados, vamos dizer assim. Aquele que não estuda, mas aquele também que ministra. Mas graças a Deus, aqui na nossa igreja, né, nós temos o pastor Paulo, tenho eu, enfim, e outros pastores também, o pastor Gustavo, Ricardo, Carlinhos, enfim, nossa equipe pastoral, que nós estudamos a palavra. Né? Então tem que ter essa coisa, porque a gente fala, e volto a falar, né? Que famoso ditado também, um texto fora de contexto gera um pretexto, e aí dá toda a confusão. Gostaria de acrescentar só uma coisinha aqui, que eu achei uma palavra muito importante, né, nessa pergunta aí, né? Que o plano de salvação ainda é possível a todos. Às vezes a pessoa fala, como é impossível viver uma vida cristã. Como é impossível? É possível viver uma vida cristã, sim. A salvação está incluída nisso. Certo, pastor? E aí a gente responde com uma outra referência bíblica, que é Lucas 10, né? Se para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Então, como você acabou de falar, tudo é. Não existe nada impossível. Aos nossos olhos, parece, nossa, eu não consigo, mas peraí. Nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, que faz possível a todas as coisas acontecerem em nossas vidas. Verdade, como você disse, Diego, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, como eu tentar querer ser santo, querer viver uma vida, mas não querer viver Deus, não tem como, eu não consigo mesmo. Sim. Porque eu estou na carne. Mas a partir do momento que eu deixar o Espírito Santo trabalhar em mim, e eu, como Jesus fala, né, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não adianta eu querer fazer as coisas pelos meus próprios esforços, que eu não vou conseguir, não vou mesmo. Aí sim é impossível a salvação para mim, porque eu estou confiando nas minhas forças, no meu próprio entendimento. Mas a partir do momento que eu me submeto a Cristo e ao Espírito Santo, aí sim eu vou conseguir viver uma vida de santidade, uma vida cristã. A partir daí, não dependendo de mim. E você tocou num ponto muito importante, né? Pra gente discutir assim, né? Dentro dessa pergunta, tá vendo? Como vai abrindo o leque, a gente vai abrindo o entendimento, e glória a Deus por isso. Que alguns também citam quando Jesus está lá no Getsemane, orando, transpirando gotas de sangue, como Lucas narra para nós, que ele fala uma frase muito emblemática para nós, mas às vezes as pessoas não sabem interpretá-la, que é: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ah, pastor, eu pequei porque a carne é fraca. Olha aqui, ó, Jesus também, ó, pega a Bíblia, aí no infeliz, né? Como diz o Jeremias Pereira, ou o pastor Jeremias Pereira, faz tempo que eu não vejo, para quem não sabe, o pastor Jeremias Pereira é da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, onde ele diz assim: o infeliz ainda pega a palavra e quer confrontar. Mas o que Jesus está falando? Qual é o contexto que Jesus está falando? Que a carne é fraca. Porque ele, do lado humano, a gente às vezes se esquece que Jesus é humano também, como
nós somos, né? Que eu não saberia, como homem, se eu ia suportar tamanho sofrimento. Então, por isso que ele fala que a carne é fraca. A carne é fraca mesmo. Mas nesse sentido, não do que fala, não. Ah, pastor, por exemplo, né? Aquele que bebia, eu fui no churrasco lá, tinha bebida aí, pastor, a carne é fraca. Toma jeito, irmão. Né? Né? Como a gente fala, toma atento aí, filho. Oh, põe a casa em ordem aí, não é assim não. Né? Ou como diz aquela mocinha lá, nada a ver, tio. Não é não. Né? Por isso que todas as coisas para Deus são possíveis. Então, como você acabou de falar, se você se sujeita, né? Sujeita? Pode ser. Se você se sujeita, você se submete, melhor dizendo, ao Espírito Santo, qual a primeira condição? Que Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, ou seja, ninguém vai estar à frente dele. Porque alguns falam, eu sou a quarta pessoa da Trindade, eu faço e aconteço, eu vendo grão de bico aí para curar do coronavírus, enfim, tantas baboseiras que tem por aí. Então, o que eles falam, aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, né? A gente tem que dar a continuidade do versículo, né? Todos os dias. Tome a sua cruz. Ou seja, todo mundo tem a cruz para carregar. O verdadeiro cristão tem a cruz para carregar. E siga-me. Então, esses 3 passinhos aqui, ó. 1, 2, 3. Não pode faltar nenhum. Se faltou um, aí, como a gente fala, é mula manca. Não vai resolver nada. Então, tem que seguir cabalmente isso daí. Mas graças a Deus, que Ele nos conduz sempre em triunfo, ou seja, em vitória. Porque se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Verdade. E a gente tem que ter cuidado, porque o inimigo, ele usa a própria palavra para nos enganar. Como ele tentou fazer com Jesus, lá no deserto, né? Usou a palavra e Jesus rebateu nele na palavra. Perfeitamente. Eu estava lendo um livro muito bom que o Leandro me emprestou, meu amigo Espírito Santo, onde tem um testemunho do pastor Abi, que ele disse que uma profetisa falou para ele que a igreja dele ia acabar porque eles estavam em pecado, porque eles dançavam, eles tinham dança no culto. E aí ele perguntou para ela, Davi também dançava, por que a gente está em pecado? E ela falou assim, eu não tenho que te responder o porquê. Então, se ela não conseguia provar com base bíblica que eles estavam em pecado, e ele conseguiu provar para ela na Bíblia que não era pecado dançar, não a dança que era feita na igreja, né? Dependendo do que você está dançando e a forma com a qual você está dançando, sim, se torna um pecado, né? Mas, no caso dele, as meninas ou os rapazes, o grupo de dança, fazia igual a gente tinha na nossa igreja até pouco tempo atrás, né? E ele rebateu e, pelo contrário, depois que ele exortou ela com todo respeito, porque ele era uma pessoa, assim, muito respeitoso, mas ele viu que aquela palavra não vinha de Deus, porque ela não soube, não teve base bíblica para falar, para provar para ele que ele estava em pecado. Então a gente tem que prestar atenção que as pessoas vão tentar apontar o dedo para a gente com a própria palavra. Você falou uma coisa muito certa, Lucilene. Um momentinho só, Zé, já passo para você já. Você tocou num ponto muito importante, né? Que até, vamos dizer, os demônios e os seus discípulos, porque o demônio tem os seus discípulos também, né? E conhece a palavra, né? Mas, lá em 1 João, capítulo 4, eu esqueci o versículo agora, que o próprio apóstolo João diz assim, se aquele vir falar algo a respeito de Cristo, examinai se realmente procedem dele. Ou seja, nem todo que fala de Cristo é dele. Então a gente tem que ver isso aí, porque às vezes tem muitas profetadas por aí, vamos dizer assim, as pessoas, eis que eu tenho que te digo, que nem hoje mesmo eu vi, né, um rapaz lá, enfim, né, só bem rapidamente aí, um rapaz passando, vai falar, não, porque não sei o que lá, não sei o que lá, meu pai estava junto comigo, né, no caso nós estávamos juntos e tal, onde meu pai olhou assim para mim, você viu que o cara falou para a moça lá, tal, eu falei, fica tranquilo, porque a gente sabe que aquilo que é de Deus, a própria palavra declara, testifica, ou seja, testifica no corpo da igreja. E uma ressalva muito importante que eu não posso deixar de falar também, nós temos o Ministério de Dança, só que temporariamente ele está, né,
por conta da pandemia, mas em nome de por conta da Jesus, pandemia. por conta da pandemia só. Mas logo em nome de Jesus estará tudo voltando e vamos que vamos. Mas então é isso aí. Então às vezes a gente ouve as coisas, não, mas é isso. Não, peraí, examinai as escrituras. Por isso, lê a palavra, estuda. Mas eu não sou pastor, eu não sou professor, que nem a Lu é professora, né, das crianças. Tem que estudar, não é somente abrir a Bíblia, criança, é assim. As crianças é uma tremenda responsabilidade, porque são pessoas, são almas, né? Então a gente tem que fazer valer isso aí. Mas toca o barco aí. Falei muito. Não, Agora o barco quem toca sou eu. E eu vou perguntar para você, irmão Zé. Pode vir. Aquele que não aceitar a mensagem que concede nova vida não pode entrar no reino dos céus? Então, vou deixar uma pequena ressalva aqui, que eu acho que, acho não, tenho certeza, a Bíblia diz que só os salvos entrarão no reino dos céus. Então, gente, Deus nos ama e quer que todos nós sejamos salvos, mas o que nos separa dessa salvação é o pecado. Por isso ele enviou Jesus para pagar por nossos pecados. Quem rejeita Jesus e morre em seus pecados, não vai para o céu. Certo? Lá em Apocalipse 22, 14 e 15, nos fala assim: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Então, onde a gente vai querer estar? Lógico, né? Na salvação, no caminho da salvação. Já pensou ficar aqui, Senhor da glória? E é isso que eu quero comentar. Pode ler. Verdade, irmão Zé. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Então, se você não aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, é triste eu te dizer, mas infelizmente você precisa mudar. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Porque Jesus veio nos conceder salvação. Verdade, assim como nós falamos em mudanças, né? Nas perguntas passadas aí, né? Mudanças, o que a gente era antes, não somos mais. Graças a Ele que estamos, e pelo nosso esforço de estar no caminho certo. Pode seguir, pastor. E eu separei um outro versículo diferente do seu, só colaborando também, que está escrito lá em João 11, 25 e 26, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Olha que preciosidade. Olha que diamante aí. Olha que coisa maravilhosa. No caso, só contextualizando bem rapidamente, Jesus estava fazendo a ressurreição de Lázaro, né? Mas olha só que maravilha. Então é o quê? É imprescindível o quê? Crermos e vivermos com Ele. E não em outro meio. Aí sim entra no versículo que a Lucilene trouxe para nós, né? Que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque naquela época, naquele contexto também, os apóstolos estavam preocupados, porque Jesus já estava se despedindo deles, né? E aí, mas onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, né? Brincando um pouquinho, né? Vamos dizer assim. Só agora que vocês estão dando valor para mim, Jesus está falando. Porque eu estou com vocês 3 anos e meio aí, ensinando vocês a Bíblia, né? De maneira humana. E agora vocês estão me valorizando? Então, agora eu passo a dizer para vocês que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, tudo aquilo que se vocês acreditavam ou ainda estão acreditando, não tem outro caminho, não tem outra vida, né?
Então é isso que importa para nós. E vivermos com Ele, não em outro meio, somente por Ele. E como diz lá em Romanos também, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então a gente tem que ter essa visão todos os dias, porque senão se a gente se acomodar, aí, como diz o pessoal aí a batata assa, aí não fica, aí não vai prestar. É verdade. Tem uma passagem que eu gosto muito, mas não sei onde fica. Por favor, pastor Diego. Se eu souber. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou e vou preparar-vos lugar. Depois eu virei e vos levarei para mim mesmo. Aí tem um dos apóstolos que pergunta, Senhor, mostra-nos o caminho, né? Então. Aí ele fala, está comigo há tanto tempo e não conhece o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é João 14, 5. Pode falar. É João 14, de 1 a 5. Isso. Então, Jesus não tem outro caminho, não tem como, não tem outra maneira. Se quer entrar no céu, se quer ir para o céu, se quer passar a eternidade com Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, ao lado de Jesus, sabe, morar na Nova Jerusalém, você precisa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não existe outra maneira. Ou seja, não tem um jeitinho brasileiro, né? Ah, mãe, não tem como não. Nem brasileiro, nem americano, nem jeitinho de lugar nenhum vai dar jeito se não for desse jeito. É isso aí. Então, a gente vai para a 7ª e última pergunta, e eu vou perguntar e todos nós respondemos. Como posso viver demonstrando minha eterna gratidão a Deus pela salvação por meio de Jesus? Vai lá, Zé. Passo a palavra para você. Responde aí. Mas pois não. Eu acho que a gente tem que estar nos caminhos do Senhor, né? É a única demonstração que a gente tem que dar é estar sempre nos caminhos do Senhor e ser autênticos, né? Sermos cristãos autênticos. Como dissemos durante as perguntas, né? Que tem muitos crentes que não são assim, que não vivem isso, né? Verdade. Então, eu acho que a gente tem que viver demonstrando, né? E ser gratos a Deus, né? Por ele nos dar a dádiva da salvação. Basta a gente querer, né? Não é verdade? Só seguir os caminhos de Deus. Verdade verdadeira. Pode falar, pastor Diego. Posso falar? Então tá bom. Vamos lá. Bom, colaborando com o que o Zé falou, não separei nenhum versículos, porque isso é bem prático, né? Mas, como o próprio Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 5, onde ele fala, né? Sede luz do mundo e sal da terra. Ou seja, a luz, o que ela faz? Ela clareia, ou como algumas versões, e não está escrita de forma errada, né? Ela alumia todo o ambiente. Então, onde você for, se esse ambiente ainda estiver em trevas, imerso no pecado e tudo mais, você vai fazer a diferença, né? E sal da terra não é, também alguns falam, e se essa diferença do sal, não é ser um sal inconveniente, um sal grosso, vamos dizer assim, né? Não. Você, por exemplo, a pessoa passou, você não quer tomar uma cervejinha aí? Seu pastor não está aí. Não, você não quer tomar uma caipirinha? Se assim, né? Você teve esse procedimento antes de chegar na igreja e tudo mais. Porque, como o Zé acabou de dizer, que muitas das vezes estão na igreja, mas tá só o corpo. É por isso que Jesus, quando está entrando em Jerusalém, ele fala, ó, Jerusalém, Jerusalém, bem disse o profeta Isaías a respeito de vós. Com os lábios me louvam, mas o coração se apartou ou está longe de mim. E isso, hoje, mais do que nunca, isso há quase 7 meses, em função da pandemia que nós estamos vivendo, a gente está vendo isso claramente. Muitas pessoas estão muito longe, muito longe. Claro que às vezes, né, no nosso caso, as pessoas estão vindo aqui com restrição, tudo mais, um recomeço. A gente sabe tudo isso, mas tem pessoas que não querem mais ter compromisso.
muitos colegas meus, né, não tenho aqui só uma informação, longe de julgá-los, que até deixar claro também que todos que estão nos assistindo, a gente não está julgando ninguém e nem olhando a vida de ninguém, não é isso, né? Não é essa a nossa intenção, muito pelo contrário, mas só analisando friamente as coisas que estão acontecendo. Mas muitos colegas meus, pastores, não sei, né, quais são e quando, né? Mas muitos não querem mais ser pastores, né? Tem as suas razões, tem os seus motivos, a gente sabe, mas, né? E outros agora têm assim o fervor, né? Aquela ânsia, aquela necessidade de estar voltando para a igreja, como eu sei do Claudio Honor, do Tanquilino também que está nos assistindo nessa noite, né? Enfim, tem, né, o Zé Eduardo também, não esqueci, não, calma aí, Zé, vou chegar toda na hora alfabética aí, né? Então, tem até o final para você aí. Não esqueci do serão, né? Mas é assim. Agora outros, não sei, né? Tanto faz como tanto fez, e não é assim a vida cristã. A vida cristã é uma continuidade. E também, como a gente disse também, a renovação da mente, a transformação de dentro para fora, não é de fora para dentro. Agora eu virei crente, agora põe uma camisa polo que nem o Zé, né? Bacaninha assim, a calça social, sapato social, mas, vamos dizer, um exemplo bem simples que veio no meu coração, o linguajar, as palavras podem ser do mesmo jeito. E dá aquela famosa desculpa, né? Como eu falei nas perguntas anteriores, a carne é fraca, né? Um dia eu conserto. Cuidado. Vai em Efésios 5, diz, né? Que dos seus lábios não sai nenhuma palavra torpe. Olha só. Né? O apóstolo Paulo nos ensinando. Não sai nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra que denigre o Senhor Jesus. Então, presta atenção no vocabulário. Então, o próprio apóstolo Tiago diz, né? De uma mesma fonte, não pode proceder água salobra ou água doce. Ou seja, na igreja, amém, glória a Deus. Lá fora, misericórdia. Né? É complicado. Mas é assim que acontece. E aí, Lu, pode falar. Então, eu tenho um versículo aqui, quer dizer, uma passagem, né? Não é só um versículo. Está em Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, o que eu tiro desse texto aqui, fora tudo que foi falado no começo, que a gente já citou, que Deus, a salvação está para todos, que a gente tem que crer, tem que confessar e tem que viver. Para a gente viver uma vida que agrade e demonstre a Deus a nossa gratidão, a gente tem que primeiramente, a não só ficar só absorvendo, só aprendendo, só nos alimentando, mas obedecer o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente precisa, para agradar o nosso Deus, estando aqui ainda em carne, que como Paulo falou, né, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se a gente quer agradar a Deus com a nossa vida, a gente tem que obedecer os seus mandamentos, obedecer, viver em santidade, e tem que demonstrar, sermos servos, porque Jesus veio para servir. Assim também nós, se Jesus, que é o nosso, que é a cabeça do corpo, né, onde todos nós estamos ligados, né, Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Então, se Jesus, que é o cabeça do corpo veio para servir, por que a gente vai querer ser servido, né? Então, para viver, isso é a minha perspectiva, tá? É o que eu penso.
Então, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que fazer por onde está no centro da vontade dele. É perguntar sempre para o Espírito Santo se está certo, se eu estou agradando a Deus, pedir para ele me ajudar, porque ele é o nosso ajudador, ele que nos ajuda durante o dia a passar por tudo que as coisas que a gente passa, sem sair da presença de Deus, sem perder a nossa santidade, sem perder a nossa fé, porque nossa, a gente passa por muitas coisas. Até mesmo a gente teve um encontro de comunhão nessa semana, onde eu estava meio chateada com coisas que aconteceu no meu trabalho. Então, eu pude conversar com as minhas irmãs, pude desabafar, recebi conselhos maravilhosos dela. E eu vi, sabe, eu entendi que Deus vai trabalhar na minha vida através de coisas que me tiram a paz mesmo. Não que me tiram a paz, mas coisas que eu não tenho domínio. Aí Deus usa aquelas coisas para moldar o meu caráter. É ali onde eu tenho que demonstrar a dependência do Espírito Santo. Então, se eu estou aqui querendo agradar a Deus, eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo e fazer a vontade de Deus, mesmo que não seja a minha, que muitas vezes não é. Porque às vezes quando você recebe alguma coisa que não gostou, a tendência do ser humano é devolver na mesma moeda, né? É pagar com a mesma moeda. Ou então devolver o troco, como dizem, né? Se fez para mim 10, eu vou fazer para você 1000. Para você, tipo assim, para você saber quem eu sou, né? Não mexe comigo, como diz por aí, né? Mas a palavra de Deus nos diz que não, né? Pagar o mal com o bem. E essa semana eu tenho aprendido muito isso, porque eu tenho uma personalidadezinha meio difícil, e eu tô tentando não com meus esforços, que eu sei que eu não vou conseguir mesmo, né? Então, mas através do Espírito Santo, ouvir mais, falar menos, não responder à altura, com o que muitas vezes a gente quer, mas eu sei que para agradar a Deus, eu tenho que ser serva. Eu tenho que pregar o evangelho. Às vezes eu não preciso sair falando, mas com a minha vida, com o meu testemunho de vida. Os vizinhos que moram aqui do meu lado, eles não são cristãos. Então, se eu mostrar para eles uma serva de Deus que deixa homens entrar e sair da minha casa, que anda com roupas vulgares, que escuta músicas que nem eles que não são cristãos não ouvem. Então, que testemunho eu vou estar dando para ele? Eu não vou estar envergonhando a mim, eu vou estar envergonhando o nome de Cristo, né? Porque eu falo que eu sou evangélica e aí eu ajo dessa forma. Então, eu acredito que para agradar a Deus, para viver demonstrando gratidão, é viver a palavra de Deus, pregar o evangelho com a minha vida, sabe, sei lá, é tudo isso e mais um pouco. Amém. Ou seja, né, Lu, resumidamente assim, claro, de tudo que você falou que é muito importante e todos nós estamos aprendendo nessa noite e todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, mas entender que o cristianismo não é algo teórico, ou seja, é puramente prático, né? A gente aprende alguma coisa, mas por isso que Tiago diz também, né, não sede somente ouvintes da palavra, mas também operosos ou diligentes praticantes. Ou seja, há uma imensa responsabilidade, porque quando nós éramos no mundo, tanto faz como tanto fez, vamos dizer assim, né? Mas quando nós viemos para Cristo, para a luz, eu tenho que fazer diferença, porque, como disse anteriormente, né? Que vantagem levou alguma? Né? Levou alguma vantagem? Se estava no mundo, fez as práticas erradas, hoje sabe que é errado, e continua a fazer, alguma coisa está errada com Deus? Nunca. Né? Então, pensa bem. Agora, que bom saber também que nós estamos aqui sendo submetidos e moldados, né? Jeremias 17, vai no vaso, né? O vaso está sendo moldado na mão do oleiro, que não é a nossa mão, é a mão de Deus. Então, se tiver alguma coisinha, uma pedrinha, que é um pecado, ou às vezes, como você falou, né? Confessou para nós aí, um comportamento difícil, um gênero difícil, é ter o reconhecimento que tem isso, e isso demonstra humildade e submissão para com o Senhor, né? E se permitir para isso, porque muitas pessoas falam assim, eu sou, o famoso Gabriela, né? Eu sou assim e ninguém vai me mudar, nem Deus. Olha, já ouvi muito Misericórdia. disso. Tem pessoas, eu sou assim mesmo, e né? Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Gabriela, não vou cantar porque não tenho voz para isso. Mas é assim, né?
Tem muitos que falam assim, não. Por exemplo, eu vou cumprimentar o Zé, mas não vou cumprimentar a Márcia. Eu vou cumprimentar o Leandro, mas não vou cumprimentar a Antônia. Faz distinção. Não posso ter esse comportamento. Né? Porque a salvação veio para mim e você aí, ó. Se você quiser a salvação, você que se vira. Tem muito disso. Né? Mas aquele que é nascido de novo. Por isso que a palavra tem essa condicional, né? Aquele que é nascido de novo não peca. Ou seja, não tem práticas erradas. E se sujeita integralmente à disposição do Espírito Santo. Porque ele está disposto a nos ensinar todos os dias. Basta a gente deixar. Porque tem muitos não, eu não quero mais ser ensinado por ninguém. Nem por você, Espírito Santo. Nossa, aí... Cuidado, se você tem esse pensamento ou esse comportamento, peço a você que se arrependa mais uma vez e volte para os caminhos do Senhor o mais rápido possível, porque ainda é possível. Muito bem, meus irmãos. As mensagens estão encerradas e vamos agora ouvir uma mensagem para finalizar o tema de hoje e para refletirmos também, ok? Conectados. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Jesus é o plano perfeito de Deus, porque tudo que ele realizou na terra já estava arquitetado desde a fundação do mundo. Foi por meio da ação de Jesus que a humanidade foi reconciliada com Deus e alcançou a salvação. Jesus morreu em nosso lugar, para que fôssemos comprados por alto preço. Os sacrifícios de sangue nunca foram o suficiente, porque o nosso pecado era incessante. Somente alguém santo poderia pagar essa dívida. Apenas Jesus e seu plano perfeito, que morreu para que todos pudessem viver. Jesus é o caminho perfeito para uma nova vida. Ele nos chamou para um novo propósito. Permitiu que assim seja feito em todo o mundo, não só para o povo que herdou a promessa. Com Jesus, todo mundo recebeu a salvação e a graça de ser chamado filho. Jesus é a nossa paz, uma paz que o mundo não pode oferecer. Ele orienta para que não preocupemos o nosso coração com nada, porque Ele já venceu todas as coisas e podemos entregar nossas preocupações em suas mãos. Hoje já não vivemos com as culpas do pecado, pois fomos justificados em Cristo. Jesus nos dá a liberdade de tudo que nos aflige. O plano perfeito de Deus consistiu em resgatar a sua criação da escravidão, a que ele se sujeitou, e isso foi cumprido em Cristo. Se você passa por qualquer aflição ou prisão, a liberdade está na redenção conquistada por Jesus na cruz. Cristo morreu para que você pudesse se reconciliar com Deus, para que sua culpa fosse perdoada pela fé e que Ele é capaz de curar o seu corpo falho. Confie no amor de Deus e saiba que você é perdoado por Deus. Vá e não peques mais, pois a graça do perdão não foi barata, antes foi pago um alto preço. Jesus e seu plano perfeito nos garante isso. Jesus, o plano perfeito de Deus para a nossa salvação. Isso mesmo. Em Cristo, nós não somos mais escravos da morte, antes temos a vida eterna. A promessa de um lar que nos espera, onde aprenderemos mais sobre quem é o nosso Pai amoroso, que morreu em nosso lugar. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Amém. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Convido você agora, neste momento, a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Infelizmente chegou ao fim essa programação, mas uma programação muito abençoada, inspirada, iluminada e revelada pelo Espírito Santo do Senhor. A Ele, toda a honra, toda a glória, hoje e para sempre. Vamos orar neste momento, então. Amado Pai, amado Senhor, amado Santificador, amado Salvador das nossas vidas, a Ti a honra, a glória, o poder e a soberania. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença viva e verdadeira em nós, ao Teu amor imensurável sobre as nossas vidas, porque assim como nós lemos no texto, que nós andávamos em trevas, Pai. O Senhor, pelo seu infinito amor, sua infinita graça e misericórdia, nos resgatou e nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Só temos, Pai, palavras de agradecer pela salvação que o Senhor nos deste, através de Cristo Jesus. Nós éramos, Senhor Deus, filhos da ira, filhos da desobediência, como o Senhor mesmo declara na Tua palavra, mas por meio do Teu amor, o Teu infinito amor que nos alcançou. Ah, que amor é esse, tão especial e tão maravilhoso. Como diz também que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, Deus, nessa noite e por todos os dias das nossas vidas, nós só temos que Te agradecer. Estamos sim enfrentando problemas e adversidades em função das nossas lutas particulares, mas também em função do coronavírus, Pai. E neste momento eu clamo a Ti mais uma vez, para que em breve, muito em breve, Senhor Deus, possamos ter uma vacina, para que todos possamos tomá-la e sermos imunes a essa epidemia, Pai. Mas até lá, peço a Ti que o Senhor continue guardando o Teu povo e trazendo a salvação àqueles que ainda não Te aceitaram ou não têm o benefício de andar contigo, assim como nós o temos. Mas também peço a Ti que o Senhor nos fortaleça em todos os momentos das nossas vidas, que nós não venhamos a desistir dos Teus caminhos, dos Teus propósitos, e sabermos, Pai, que a Tua graça é maravilhosa, que o Teu perdão vertido lá naquela cruz do Calvário nos alcançou e perdoou não somente a nós, mas a todos aqueles que chegarem à Tua presença. Deus Todo-Poderoso, agradeço a Ti pela vida do Leandro, que está aqui comigo nessa transmissão, pela vida do Zé Eduardo e da Lucilene, que fizeram parte dessa bancada, dessa programação, da Bianca Ravanini e da Flaviane Cordeiro, que fizeram mais esse roteiro tão abençoador, tão edificador na minha vida e na vida de todos aqueles que nos assistiram e nos ouviram. E nós entregamos as nossas vidas, entregamos essa programação diante do Teu altar, para que o Senhor nos abençoe rica e poderosamente nas regiões celestiais, e a todos aqueles, Pai, que participaram, que possam também ser enriquecidos e cheios da Tua santa presença, mas não somente hoje, e por todos os dias das suas vidas. Quero lembrar também do nosso querido e amado pastor Paulo, que nos concede a oportunidade de servirmos aqui na igreja local, Pai, com as nossas limitações, com os nossos erros muitas vezes, mas sabendo que o Senhor sabe também que todas as coisas para Ti são possíveis, como nós mesmos assim declaramos, Pai. Por isso, recebe as nossas vidas, recebe as nossas orações, recebe, Senhor Deus, tudo que fizermos e sonda as nossas mentes, almas e corações, para que possamos, como diz a Tua palavra também, ser luz do mundo e sal da terra. É assim que nós Te oramos, é assim que nós Te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. É isso daí, pessoal. Estamos terminando o programa de hoje, mas eu quero mandar um abraço para todos que nos assistiram, certo? Um abraço para a Marcinha, minha esposa, para minha nona querida, né? Para a Lucilene, para o pastor, para o Leandro, né? Que Deus abençoe vocês. E é isso daí. Alguém mais quer mandar abraço do jeito? Pode falar, pastor. Não, pode falar, Lu. Eu finalizo. Pode falar, por favor. Ok. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente, a igreja, que nos acompanhou, que esteve conosco, que está sempre, né? Que geralmente a gente tem já as mesmas pessoas sempre nos acompanhando.
Quero agradecer pelas orações, quero agradecer ao Ministério de Comunhão, quero agradecer a Deus por tudo, porque Deus é muito bom. Mesmo a gente não merecendo, Ele é muito bom com a gente. E eu quero glorificar o nome do Senhor por esse ministério, glorificar o nome do Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos, pela Igreja do Nazareno Ouro Verde, pela vida do nosso pastor, que é tão abençoado e que nos abençoa tanto. Eu amo muito vocês, todos vocês. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Lu. Glória a Deus por isso. Eu quero também registrar algumas outras participações do YouTube, por exemplo, o Silvio, né, Nascimento, a Luciana Cavalcante, a Maria Aparecida, a minha mãe que também está participando, o Walter Ventura, o Tranquilino, a Cleonice, o João Botassin também, como a Lucilene disse agora há pouco, meus amados irmãos, um público fiel a Deus, mas também fiel a nossas programações, que está sempre presente, assim. Claro que a gente sabe que tem outras pessoas que às vezes não se manifestam, mas que estão toda quinta-feira participando, sendo alimentados, sendo ministrados pelo Espírito do Senhor. Então, meus amados irmãos, um grande abraço a todos vocês, um grande beijo a todos vocês, respeitosamente, e que o Senhor continue abençoando e edificando as suas vidas em Cristo Jesus. É isso daí, pessoal. Até quinta-feira que vem, se Deus assim permitir. Ok? Amém. Tchau, tchau. Conectados.